Bom dia, Igreja e Ceia, para os que estão assistindo online agora. Realmente são dias difíceis, dias inéditos em nossa história, dias que não esperávamos, mas graças a Deus pelo recurso da internet que nos permite ainda reunir virtualmente para ouvir a palavra do Senhor, ter um tempo de encorajamento. E certamente isso nos faz apreciar ainda mais o tempo que nós tivemos no passado, em que a gente podia reunir, abraçar, conversar, tomar aquele cafezinho no final do culto juntos e colocar em dia o papo um com o outro. Como a gente tem saudades desses dias e com certeza quando nós voltamos ao mundo normal, nós vamos estar apreciando isso ainda mais. Então, que Deus possa nos abençoar e nos trazer logo de volta para esses dias. Mas, enquanto isso, estamos ainda juntos como corpo de Cristo e podendo encorajar um ao outro através de mensagens, através de tempo juntos na palavra. E por isso que nós estamos aqui. Antes de entrar na palavra, queria agradecer as orações de vocês pela palavra da vida. Nós estamos bem. Como vocês devem estar sabendo, nós cancelamos as nossas aulas presenciais. Mais ou menos a metade dos nossos alunos voltaram para suas casas. Essa semana que passou agora tem sido uma semana sem aulas. Enquanto os alunos que voltaram se situaram nas suas casas, enquanto nós como instituição prepara para entregar o conteúdo das aulas e tudo online. Agradecemos suas orações por isso. Aí semana que vem a gente talvez volta a uma vida mais normal, dando as aulas e podendo ministrar na vida dos nossos alunos. Agradecemos as suas orações. Os alunos que ficaram aqui com a equipe, alunos casados que ainda estão aqui na propriedade, estamos bem, graças a Deus, não temos ninguém com sintomas ou suspeito e estamos louvando a Deus pela sua proteção e contamos com as suas orações a favor da palavra da vida. Temos decisões difíceis a tomar diante da atual situação e precisamos muito da sabedoria do Senhor. Para as nossas vidas pessoais, nós pedimos que vocês podem estar orando por nossa família. A nossa filha mais nova, Mackenzie, vai estar chegando segunda-feira. Atualmente ela está em Recife, onde recentemente nós fomos para celebrar o casamento civil dela. O religioso deve ser em maio lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe se isso vai de fato acontecer, mas de qualquer forma ela chega segunda-feira. Ore pela segurança dela enquanto ela viaja. Nós vamos estar tomando as devidas precauções para que ela fique isolada dos demais membros da comunidade. Então, ore por ela. Coração dela, dias inseguros em relação ao casamento dela, é um tempo que ela espera a vida toda para realizar. Então, ore por nós, ore por ela nesses dias. E enquanto o meu visual novo, vocês talvez notam que eu tenho uma barba crescendo. Na realidade, eu tenho uma queimadura no queixo que incomoda um pouquinho quando eu faço a barba. E aproveitando, a minha filha pediu para eu estar de barba quando ela casar. Então, atendendo o pedido dela, estou deixando a barba crescer. Aí vamos ver se eu aguento a coceira até lá. Mas fico muito feliz em poder estar com vocês hoje. Eu espero que esse tempo meditando na palavra do Senhor seja para todos nós um encorajamento e um desafio. Então, vamos abrir em nossas Bíblias para o segundo Salmo. Nós começamos essa série em Salmos há umas semanas atrás. Olhamos Salmo capítulo 1. Não pretendo cobrir todos os Salmos nessa série,
mas eu vou escolhendo alguns aleatoriamente. Quando eu fui decidir qual eu ia ensinar, obviamente fui logo para 2, eu achei muito apropriado, então preparei essa mensagem em Salmos capítulo 2, esperando que seja um tempo de reflexão, de meditação e consolo, conforto e desafio para as nossas vidas. Então, eu chamo essa mensagem o conflito. Salmos capítulo 2, versículos 1 a 12, nos traz um retrato de um conflito que existe entre Deus e os homens que habitam na terra. Esse conflito, obviamente, não começa em Salmos capítulo 2, esse conflito começa em Gênesis capítulo 3. Quando o homem decide seguir o seu próprio entendimento ao invés de se submeter às ordens do Senhor. Quando o homem começa a querer se ver livre dos mandamentos de Deus, e ele então rebela contra Deus, ele inicia um conflito entre ele e Deus. E então, desde Gênesis 3, o homem e Deus está em conflito, e a história da redenção é a história de uma resolução de conflito entre Deus e homem, que é alcançado através do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados, nos reconciliando com Deus, fazendo com que não há mais conflito, não há mais condenação entre homem e Deus. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vivemos em ambiente onde há muito pecado, há muita rebeldia, é muito conflito entre os homens desse mundo e o nosso Deus. E Salmos capítulo 2 fala ao respeito desse conflito. Então vamos começar a nossa leitura. Abrem as suas Bíblias para Salmos capítulo 2 e nós vamos começar lendo em versículo 1. O texto diz: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós temos aqui nesses primeiros versículos o que eu chamo a rebelião do povo. Os homens se rebelando contra Deus. Nós temos pessoas que se iram contra Deus. O texto diz: porque enfurecem os gentios. Gentios é uma palavra aqui se referindo aos ímpios do mundo. E de fato os ímpios do mundo ficam irritados, irados com Deus Santo que os ama, mas que os chama para uma responsabilidade a se submeter à autoridade dele. E a rebelião do povo é o homem se irando contra Deus, se enfurecendo contra Deus, porque Deus exige a submissão do povo do mundo. O povo que não quer se submeter fica enfurecido, fica irado. Então os povos ficam irados contra Deus, enquanto a liderança, as autoridades, os governadores, os juízes, as pessoas que são empossadas com autoridade aqui na terra, o texto diz que essas pessoas, os príncipes, eles levantam e eles conspiram contra Deus. Eles estão tentando maquinar maneiras que eles podem se ver livres de Deus. O retrato aqui é um retrato de rebelião de autoridades humanas
querendo ser livres de qualquer autoridade acima deles. Por isso chamamos isso a rebelião dos povos. E o texto diz que esses homens rebeldes, esses líderes rebeldes, eles falam algo muito interessante aqui. Eles dizem: romparemos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O homem sem Deus, o homem em rebeldia contra Deus, ele se vê numa situação que ele se sente preso por Deus, achando que Deus tem os algemado, que Deus tem os acorrentado. Essa é a ótica humana para com Deus. A verdade é que o homem sim é algemado, o homem sim é acorrentado, mas não por Deus. Ele é algemado, ele é acorrentado pelos seus próprios pecados, pelo inimigo da nossa alma. O que Deus oferece para o ser humano, o que Deus oferece para nós, é liberdade. Ele quer nos ver livre do pecado, ele quer nos libertar do inimigo para que nós sejamos livres para o adorar, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. O homem sim é algemado, o homem sim é acorrentado, mas não por Deus, pelo pecado, mas na ótica do ser humano, o povo rebelde, ele se sente acorrentado, ele busca ser livre de Deus, ele vê o controle de Deus, vê a soberania de Deus, vê até o amor de Deus, a busca de Deus por ele como sendo algo opressivo. E ele quer se ver livre de Deus, quer se ver livre de qualquer controle e autoridade da parte de Deus. Isso descreve muito bem a cultura em que nós vivemos, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, de homens querendo se livrar de Deus, se rebelando contra Deus e achando que assim eles vão ser livres. Mas quando o homem afasta-se de Deus, nós sabemos pelas Escrituras que esses homens ficam cada vez mais presos, cada vez mais algemados, cada vez mais acorrentados ao seu pecado. Não é isso que Deus quer. Enquanto os homens, os príncipes aqui levantam contra o Senhor, contra o seu ungido, contra Deus Pai, contra Deus Filho, contra Deus Espírito Santo, os homens estão conspirando contra eles, enquanto a Trindade sim conspira também, conspira ao nosso favor para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer de volta para a comunhão com eles através do plano de redenção. Então o Salmo começa com esse rebelião da parte do povo, e continua em versículo 4, a gente vê a resposta de Deus a essa realidade. Versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui nós temos a resposta de Deus, essa conspiração da parte dos homens, a resposta de Deus à rebelião dos homens, e eu chamo essa resposta o riso de Deus. Nós temos a rebelião do povo, mas aqui a gente vê o riso de Deus à luz disso. O texto diz que ri-se o Senhor fica rindo dessa situação. A imagem que eu tenho
disso me traz de volta os dias muito atrás, quando eu tinha filhos pequenos em casa. Quando meu filho Josué era pequeno em casa, a gente regularmente tinha a nossa luta livre no tapete da sala, onde eu e meu filho estávamos ali lutando um com o outro, e ele pequenininho, achando que estava dominando o pai, e eu deixava ele ganhar, e ele sentia tão forte, mas eu sabia que a qualquer hora eu poderia ganhar essa luta com meu filho. Aí quando ele percebia que eu estava só brincando com ele, que não era nada sério, que mesmo que ele estava esforçando com tudo, aí ele ficava irado, dizia: pai, eu não quero que você me deixe ganhar, mas eu ficava rindo, né? A ira dele não tinha força, ele não tinha habilidade. Ele era pequenininho, eu sou homem, né? Eu lembro até hoje o dia quando Josué cresceu, e a gente estava em férias lá em Salinas, ele já um pouquinho maior, já jovem, e ele sugeriu uma disputa de uma corrida, e a gente ia correr de ponto A para ponto B na praia, e eu achando que eu ainda era mais rápido, mais veloz dele, e a gente começou a correr, né? E a gente estava correndo lado a lado, eu esforçando o máximo e ele do meu lado, eu esforçando ainda mais, ele ainda do meu lado. E aí ele olhou para mim, deu aquele sorriso, e aí ele correu na minha frente, passou na minha frente, aí voltou atrás e ele começou a correr ao meu redor. Ele estava zombando de mim essas horas. Quem estava deixando quem ganhar? As coisas mudaram. Queridos, Deus não tem filhos jovens. Diante de Deus, nós todos somos crianças. Deus não é ameaçado por nós. Quando nós rebelamos contra Ele, é como uma criança brincando com seu pai. O pai fica rindo porque a criança não tem a força. Mas nós nunca vamos passar disso. Nós, diante de Deus, nós sempre somos como crianças. Nós não temos como sair debaixo da sua autoridade. Os que acham que estão saindo debaixo da autoridade de Deus estão se iludindo. Esse mundo inteiro está debaixo do controle de Deus. A situação que nós estamos passando hoje está totalmente debaixo do controle de Deus. Não quero dizer com isso que Deus está, através dessa realidade de coronavírus, rindo dos homens ou zombando dos homens, ou fazendo com que isso seja algum tipo de julgamento de Deus sobre os homens. O que eu estou dizendo é que as tentativas do homem se rebelar contra Deus são totalmente ineficazes. Qualquer rebelião humana contra Deus é apenas motivos de zombaria de Deus para conosco. Deus está bem seguro no seu trono. Qualquer tentativa humana de tirar Deus do trono desse universo não funciona, não vai dar certo, nunca deu certo, nunca vai dar certo. E quando nós tentamos, quando achamos que estamos fazendo grandes avanços sem Deus, Deus olha para nós e fica rindo, às vezes de pena, às vezes, né, de senso de humor mesmo. Porque quem somos nós para achar que nós podemos brigar, se livrar de alguma forma
da autoridade do soberano desse universo. O texto diz que Deus, além de rir, ele se ira de nós. Ele diz, em versículo 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no furor, os confundirá. A gente percebe que Deus repreende o humano rebelde com ira. Por favor, não entenda que eu estou dizendo que o coronavírus, a realidade que nós estamos passando, é resultado da ira de Deus para conosco, de alguma forma Deus nos julgando. Não é. O coronavírus é pequeno demais, é fichinha demais para representar a ira e o furor de Deus contra o pecado. Isso é nada em comparação do julgamento que há de vir sobre esse mundo. O texto diz, Deus, no seu tempo, falará. Você lembra quando disciplinava seus filhos, ou vocês filhos que, quando é disciplinado, quando o seu pai diz, quando chegar em casa, a gente fala. Esse fala, a gente sabe muito bem que não é só falar. Esse fala, nós sabemos que é um tempo de juízo, um tempo de julgamento. O que nós estamos passando hoje são consequências de um mundo caído, consequências de homens que pecam, homens imperfeitos, homens fracos, tentando lidar com o mundo caído. E certamente a consequência do pecado que desde Gênesis 3 esse mundo luta. Não é um julgamento de Deus por causa do pecado do homem que nós estamos enfrentando. Deus sim vai julgar esse mundo. Deus se ira com a rebeldia do homem, com o pecado do homem. Ele fica furioso. Mas entenda, quando ele vem julgar esse mundo na sua ira, não vai ser com vírus. Quando Deus julga, a gente pode voltar para Gênesis e ver um dilúvio onde quase toda a humanidade pereceu imediatamente. Deus não há de julgar esse mundo de novo com água, apesar da quantidade de chuva que nós temos aqui no Pará. Na próxima vez que Deus julga esse mundo, vai julgar com fogo. Queridos, o julgamento de Deus, a ira de Deus contra o pecado é enorme. Nós nunca vamos conseguir nos livrar dessa ira, desse julgamento, a não ser através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então Deus repreende com ira e ele diz, eu tenho estabelecido o meu ungido, eu tenho estabelecido o rei sobre o Monte Santo, Monte Sinai, em Sião, Jesus Cristo rei. Então Deus tem estabelecido o seu reino, Deus tem estabelecido o seu rei, que é Cristo Jesus. E a gente vê ele descrevendo esse reino nos próximos versículos. Em versículo 7, ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás
como um vaso de oleiro. Nós temos aqui a descrição do reino de Cristo. Deus diz: eu tenho estabelecido um rei, ele se chama Jesus. E o salmista olha para frente de um dia onde o ungido de Deus, aquele que Deus enviará para pagar o preço do nosso pecado, para poder nos reconciliar com Deus. Jesus sendo o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que reconcilia o homem com Deus. Sim, Jesus Cristo é sacrifício. Sim, Jesus Cristo é Cordeiro. Sim, Jesus Cristo é o caminho. Sim, Jesus Cristo é a porta. Mas aqui o salmista quer ensinar para nós e afirmar para nós que Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é o Rei, Ele é o Filho de Deus. O texto diz que hoje eu te gerei. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus. A identidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. E Deus diz para Jesus: me pede, só me pede, e eu te darei as nações por herança. Jesus Cristo, ele não tem que entrar em guerra para ser herdeiro das nações. Ele não precisa, assim, conquistar as nações através de batalhas e guerras que como os reis desse universo disputam uns com os outros. Deus simplesmente diz para os seus filhos, para o seu filho: me pede. Você só tem que me pedir, eu te darei todas as nações como herança. Jesus Cristo é Rei sobre todas as nações. Ele quer ser adorado em todas as nações. É direito dele ser adorado por todas as nações. Deus deseja que a fama de Jesus Cristo seja espalhada entre as nações. Meus queridos, se Deus está fazendo algo através desse vírus, eu creio que Ele está. Eu creio que Ele está abrindo as portas das nações para que as nações, para que os corações dos homens sejam mais abertos para poderem reconhecer Jesus Cristo como Rei, para poderem saber que os reinados dos homens sem Deus não funcionam, não dão certo. Que o ser humano que tem tentado tocar essa vida sem se submeter a Deus, sem reconhecer Deus, sem adorar Deus, que a gente percebe a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de lidar até com um vírus pequeno. Eu creio que Deus está abrindo os nossos corações, os corações dos nossos vizinhos, os corações das nações, para que os povos, para que as nações, para que os nossos próximos, os nossos vizinhos, possam reconhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e entender que Ele é o proprietário das nações, que Ele é o Rei das nações. Eu creio que depois que esse passa e vai passar, a Igreja de Deus vai ter uma oportunidade inédita para poder entrar nas nações com esperança, com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos, durante esse tempo, estar nos fortalecendo, nos protegendo, mas sim nos preparando para que, eu creio e eu oro, seja uma grande safra entre as nações, que vão estar mais abertos, vão ser mais atentos, vão ser mais humildes, vão ser preparados
para ouvir a verdade que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Salvador e que Ele quer ser reconciliado conosco. Nós que temos sido rebelde contra Ele, Ele nos ama, Ele nos busca, Ele quer ser reconciliado conosco e nós vamos ter uma oportunidade a proclamar isso entre as nações. O texto diz que Pai tem proclamado esse decreto que Jesus é Rei. Versículo 9 diz: com vara de ferro Ele vai reger as nações, que eles como um vaso serão despedaçados, serão quebrados. A imagem aqui é um rei que tem uma vara de ferro e a gente imagina um vaso de barro diante de uma vara de ferro. O vaso de barro não tem chance diante da vara de ferro. Se você bate um vaso de barro com vara de ferro, o vaso vai quebrar. E quando Jesus voltar para julgar as nações, julgar o mundo, se o mundo continuar rebelde contra Ele, vão ser quebrados, vão ser despedaçados, vão ser julgados eternamente. O reino de Cristo é seguro, o reino de Cristo é certo, e nós precisamos reconhecer e nos preparar para isso. O salmista continua em versículo 10, mostrando então o conselho dele à luz dessas verdades. O homem é rebelde, Deus fica rindo disso, o reino de Cristo é certo. Então aqui a gente vê a resposta que o salmista pede dos homens à luz dessas verdades. Então versículo 10 ele diz: agora, pois, ó reis, ó povos da terra, pessoas, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Queridos, o salmista termina aconselhando o ser humano a ter respeito por Deus, a reconhecer quem é Deus, quem é Cristo. E ele diz, por favor, aceite essa advertência. Eu estou advertindo você, eu estou dizendo para você que não adianta você ser rebelde. Não adianta essa vida pecaminosa que vocês querem levar. Sejam advertidos, porque Cristo é. Então sejam sábios. Param de pensar que você tem a solução de tudo, que você não precisa de Deus. Sejam sábios. Você está lidando com o Criador, o sustentador desse universo. Com quem acha que você está brigando? Você não está brigando com alguém que você tem chance de ter vitória. Sejam sábios, sejam atentos, aceita essa advertência, se humilde diante do Senhor. Ele diz que você deve se prostrar diante de Deus. Ele usa a palavra aqui de temor e tremor. Teme diante do Senhor,
mas em alegria tem o tremor do Senhor. E nós temos aqui imagens que muitas vezes em nossas mentes são contrastadas, né? A ideia de temor do Senhor e alegria no tremor do Senhor. O que o salmista está pedindo de nós é que a gente aprenda a adorar o Senhor com alegria no coração. É um privilégio poder adorar o Senhor. Nós não precisamos adorar o Senhor achando que nós vamos ser mortos por Ele. Não, se nós nos submetemos a Ele, nós podemos se alegrar na sua presença. Nós podemos chegar na sua presença com reverência, com alívio, com alegria. Deus está dizendo, eu quero que vocês venham perto de mim. Mesmo que vocês tenham sido rebeldes, mesmo vocês tentado se livrar de mim, tenham pecado contra mim, eu tenho ficado irado com isso, mas eu quero que vocês cheguem perto de mim. Eu não quero derramar a minha ira contra o Senhor. Eu quero ajudar vocês, eu quero reconciliar com vocês, eu quero que vocês tenham uma alegria de viver seguro em mim. Queridos, nós estamos vivendo em dias de dúvida, de temor, de confusão, mas Deus diz, eu quero que vocês se alegram em mim, que vocês se alegram no privilégio que vocês têm de me adorar, que vocês sejam reconciliados comigo, que vocês acreditam no meu amor, que vocês buscam o seu refúgio em mim. Queridos, nós temos diante desse salmo um texto muito apropriado para os nossos dias. Homens rebelando contra Deus, Deus lá no céu dizendo, não adianta isso, o meu rei está seguro no seu trono, é Jesus Cristo. Sejam sábios, adorem Ele com alegria, aceita o seu amor, acha o seu refúgio nele. Nós começamos o salmo vendo os homens querendo quebrar correntes, querendo se livrar de Deus. Mas o salmo termina com o convite do Senhor: venha se refugiar em mim. Venha achar o seu socorro em mim. E o texto diz que são bem-aventurados, são felizes, são contentes aqueles que acham o seu refúgio no Senhor. Eu não sei onde vocês se encontram hoje, vocês que me ouvem hoje. Talvez você está vivendo em rebelião contra Deus. Talvez você ache que Deus de alguma forma está te prendendo e acorrentando. E você está brigando, querendo ser livre de Deus. Meus queridos, vocês nunca vão sentir liberdade se livrando de Deus. O que você acha se livrando de Deus, o que você acha sem Deus, é o oposto de liberdade, é escravidão ao pecado. Deus não é ameaçado pela sua rebeldia. Ele está bem seguro no trono do universo. E Ele tem estabelecido Jesus Cristo como Rei sobre as nações e sobre a sua vida. E Ele convida você a ser advertido. Ele convida você a ser sábio, a parar essa vida de tolice, de rebeldia contra Deus e se adorar
com alegria no seu coração, se alegrar como adorador verdadeiro de Deus, achando em Cristo Jesus o seu Rei e o seu refúgio. Nele nós podemos achar perdão dos nossos pecados. Nele nós podemos achar provisão para as nossas vidas aqui. Nele nós podemos achar a proteção e vida eterna, os nossos pecados perdoados, sendo reconciliado com esse Deus tão poderoso e soberano. Que sejamos sábios, advertidos, adoradores em alegria, desfrutando do amor de Cristo por nós e achando o nosso refúgio nele. Você que já conhece o Senhor, você que já anda um tempo com Deus, entenda que você está enfrentando a situação atual desse mundo não em quarentena, não isolado, porque o Espírito Santo de Deus está contigo. E Ele quer ser nesse momento o seu refúgio, a sua alegria, o seu conforto, o seu consolo, a sua confiança. Queridos, as nações pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Ele está preparando essas nações, Ele está arando terra nas nações. Que o semente do Evangelho glorioso vai poder ser espalhado nessa terra que vai ser fértil quando a gente sai dessa crise. Vamos aproveitar esses dias que nós temos talvez um pouquinho mais tempo para aprofundar na palavra. Vamos aproveitar mais esse tempo que nós temos para comunhão em família, para refletir, para aproximar do Senhor, achar o nosso refúgio do Senhor, fortalecer nossa fé no Senhor, para que quando a gente sai fortalecidos do Senhor, sendo instrumentos de bênção em nossos bairros, em nosso estado, em nossa nação e entre todas as nações, para a glória do Senhor. Não adianta rebelar contra Deus, Ele ri da nossa rebeldia. Eles têm estabelecido Jesus Cristo como Rei. Respeite o Senhor. Beija a mão do Rei. Ama o Senhor Jesus Cristo. Se submete a Ele e acha nele a sua fortaleza, o seu refúgio. Essa é a palavra do Salmo 2 para nós. Vamos orar. Pai, nós agradecemos esse salmo tão apropriado para os nossos dias. Agradecemos que, apesar da rebeldia dos homens, apesar da sabedoria humana, que é tão fraca e falha, nós temos acesso a um Deus soberano e sábio e poderoso que está em controle, que está usando todas essas circunstâncias para o avanço do Evangelho entre as nações. Pai, eu peço que nós possamos deixar para trás a nossa rebeldia, se submeter ao Senhor, que nós possamos então ser advertidos e agir com sabedoria, ser verdadeiros adoradores do Senhor em alegria, responder ao seu amor, achando em Ti o nosso refúgio. Muito obrigado, Senhor, que o nosso refúgio é o Rei do Universo e que nós podemos ficar seguros e consolados e consolidados e fortalecidos em Tua presença. Pai, ministra graça na vida dessa congregação, que nós possamos, através desse tempo diferente em nossa história, ser fortalecido no Senhor, para que nós possamos ser bênção entre as Tuas nações, porque nós sabemos que Te pertence. Pai, que nós Te adoramos e agradecemos
essa confiança e certeza que nós podemos ter, vindo da tua palavra. Obrigado que tu és o Rei e tu és o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém.